Após a batalha contra Gas, Goku e Vegeta voltaram para o planeta de Bills, após serem nocauteados por Freeza. Eles continuaram a treinar com o objetivo de superar Freeza. Enquanto isso, na Terra, Goten e Trunks viraram super-heróis. E seus nomes de super-heróis eram Saiyaman X1 e Saiyaman X2, ou simplesmente Saiyaman X1 e Saiyaman X2. Eles estavam impedindo um roubo que estava acontecendo na cidade do Oeste. O bandido tenta atirar em Trunks, porém Trunks aparece em sua frente com sua ultra velocidade e simplesmente toma a arma de sua mão e esmaga ela como se fosse papel. Trunks diz que não vai permitir que eles sujem a cidade e pega a arma que ele esmagou e coloca em um saco de lixo e manda eles levarem o lixo com eles. Os bandidos partem para cima deles, porém não conseguem atingir nenhum soco neles, né, por um motivo óbvio. Um deles tenta acertar Goten com a faca, porém Goten diz que é muito perigoso sair por aí balançando aquilo e acerta um chute na barriga dele. Goten diz que objetos afiados não se misturam com lixo comum. Os bandidos partem para cima deles novamente e são nocauteados com um único chute. Quando a polícia chega, Goten e Trunks vão para cima de um prédio e vão embora, no melhor estilo Homem-Aranha. Eles conversam sobre a performance deles impedindo esse crime e aparece aparentemente o cara que inspirou eles a serem super-heróis. Eu não sei se estou pronunciando o nome dele certo, mas aparentemente é Clean God. Trunks questiona se eles não estão copiando eles demais, porém o Goten diz que não, que eles são uma dupla. O celular do Goten começa a tocar e ele vê uma notícia de última hora. Estava acontecendo um roubo. Trunks fica feliz e fala que eles têm uma nova missão, porém o Goten diz que é um roubo cibernético, um roubo de informações. Trunks fica desapontado e diz que eles não podem lidar com roubos cibernéticos. Goten diz que o Trunks não é muito bom com computadores, o que é irônico, já que sua mãe e seu avô são muito bons com isso. Isso é realmente legal, eu realmente esperava que o Trunks fosse ser um nerd. Tite liga pro Goten furiosa e pergunta o que ele estava fazendo. Tite diz que já estava na hora dele ir embora. E aqui nos é revelado que ninguém da família deles sabem que eles agem como super-heróis. Trunks diz que queria que eles conseguissem se transformar usando o relógio de pulso, porém ele não poderia pedir para a mãe dele, já que ela não sabe que eles agem como super-heróis. Então ele diz que iria pedir para o Pilaf. Goten questiona se o Trunks poderia realmente pedir isso para ele, porém o Trunks diz que aconteceram algumas coisas e diz que ele cuidaria do traje de herói deles. Goten vai embora com a nuvem voadora e diz que vê Trunks na escola. Rapaziada, eu não sei vocês, mas eu achei muito legal ver a nuvem voadora de novo. Trunks então descem o beco no maior estilo Homem-Aranha. E rapaziada, este quadrinho ficou muito bonito. Nem parece Dragon Ball, mano. Não que a arte normalmente não seja bonita, mas eu estou falando dessas casas, tá ligado? Desse tipo de ambiente. Quando Trunks estava prestes a sair do beco, ele encontra seus avós aparentemente na frente de uma floricultura. Ele coloca o capacete para se disfarçar e o vô dele fala: vejam só, você não é o sei lá o que man que apareceu recentemente, não é? Aí o Trunks solta sua frase de efeito: para limpar o mundo do mal, Saiyaman X1. Aí aparece um bichinho de estimação deles, que aparentemente é um dinossauro. O nome dele é Dino. Ele começa a abraçar o Trunks e o vô dele diz que isso é algo curioso, pois o Dino não abraça ninguém que não seja da família. Trunks diz que é porque todos adoram super-heróis, manda ele sentar bem baixinho só para ele escutar e sai dali voando. O vô dele diz que parece que hoje em dia cada vez mais jovens estão aprendendo a voar. Trunks fica aliviado por não ter sido descoberto e diz que ele teria problemas caso sua mãe descobrisse que ele mata a aula para atuar como super-herói. O vô e a avó do Trunks estavam comprando um presente para Pan. Eles queriam parabenizá-la por ter entrado no jardim de infância. O vô do Trunks queria dar para ela um avião, porém a avó do Trunks diz que ela é muito nova e não tem licença de piloto. Então o vô do Trunks fala que vai dar para ela um castelo de presente. Cara, realmente deve ser bom ser parente do vô do Trunks. O Dino começa a rugir e o vô do Trunks pergunta o que está acontecendo. Então ele vê os robôs ajudantes da corporação Cápsula. Eles passaram por eles e a avó do Trunks pergunta para onde eles estão indo. Aí do nada aparece um zumbi e assusta a avó do Trunks. A cena corta para o dia seguinte e nos é mostrado o Trunks falando com o Pilaf sobre o relógio que ele havia pedido anteriormente. O Pilaf diz que um deles já está pronto.
Pilaf diz que foi fácil e fala que o do Goten estará pronto amanhã de manhã. O Pilaf então pede pro Trunks não contar pra Bulma que ele havia pegado as esferas do dragão recentemente. Trunks diz que tá tudo bem e pede pro Pilaf também não contar pra Bulma que ele atua como herói. O Pilaf promete que não vai contar nem mesmo pro Shu e nem pra Mai. A Bulma aparece ali e perguntam sobre o que eles estavam cochichando. Trunks diz que não é nada e ela pergunta como estava a escola. Então o Trunks sai dali. Porém, quando ele está prestes a sair, ele vê a Mai e o Shu chegando. A Mai também virou um adolescente. O Trunks fica corado logo quando olha para ela. Muito gado. Ele se oferece para levar a caixa. Ele leva a caixa, a Mai agradece e o Shu pede para ele ajudar com mais alguma coisa. O Trunks fala para Mai que quer falar com ela depois. Será que ele vai se declarar? Mai pergunta sobre o que ele queria conversar. E o Trunks diz que quando voltar ele fala. Então ele vai embora. Pilaf fala que ele já estava muito animado tão cedo. Então a Bulma pergunta para ele se ele já ouviu falar em câmera de segurança. Pilaf fica sem entender e pergunta, como assim? A Bulma diz que ela está falando da câmera de segurança que flagrou ele pegando as esferas do dragão da casa dela. A Bulma diz que tem certeza que ele faria um pedido idiota e pede para ele devolver. Então o Pilaf diz que tá tudo bem. É até engraçado a Bulma falar sobre pedidos idiotas com as esferas do dragão, né? Já que nós sabemos o que ela vai pedir. Quem assistiu Dragon Ball Super Hero sabe do que eu tô falando. Trunks se arruma e vai para a escola com sua bike, em alta velocidade, como podemos ver, ultrapassando carros como se não fosse nada. Então aparece esse senhorzinho que me parece muito com o senhor que apareceu em Dragon Ball GT. Ele pergunta se o Trunks estava atrasado novamente, e ele diz que deixou um dogão pronto para ele. Trunks diz que ainda pode chegar a tempo sem entrar pela janela. Ele joga o dinheiro e segue seu caminho para a escola. No meio do caminho ele encontra um cara que estava jogando uma latinha na rua. Então ele dá um peteleco na lata, a lata volta e bate na cabeça dele. Aí o Trunks finalmente chega na escola. Ele tenta entrar de mansinho na sala de aula, porém o professor consegue o pegar. O professor diz que nem o herdeiro da corporação Cápsula entrará de fininho após o sinal. O professor diz que se ele continuar chegando atrasado, ele vai ser expulso da escola. O Trunks então se senta do lado de um amigo que pergunta o que ele estava fazendo. Então o Trunks diz que estava ocupado com os casos. O amigo fica sem entender de que tipo de casos o Trunks estava falando. Então o Trunks diz que não é nada não. Então o amigo do Trunks pergunta se ele tinha certeza se poderia fazer isso e chama ele de futuro presidente da empresa. Porém o Trunks diz que não iria fazer aquilo. Ele pergunta o porquê, já que o Trunks ia ficar ainda mais rico. Então o Trunks diz que é porque ele queria altas aventuras na sua vida. E fazer aquilo era uma chatice. Aparece uma garotinha e pergunta se o Trunks realmente queria uma aventura emocionante. Ela fala para ele sobre fantasma. O Trunks diz que aquilo não existia e sai dali. Mas então nos mostra que ele na verdade estava com medo. E diz que não suportava fantasma. Os amigos do Trunks ficam desapontados e diz que ele não está passando muito tempo com eles agora. A cena corta para depois das aulas. Vemos o Goten saindo com um amigo e o Trunks aparece e o convida para jogar videogame na sua casa. Eles estavam jogando o jogo daquele herói que inspirou eles a virarem heróis. E esse cara também tem algo a ver com limpeza, não é mesmo? Trunks estava entediado e disse que ele queria ação de verdade. Então Goten diz que ele só estava querendo usar o relógio deles. E diz que está ansioso para quando o dele chegar. Trunks diz que ele já havia usado o relógio para ir até o cinema comprar ingressos pro filme do Clan God. O Goten fica extremamente animado com isso. Porém, o Trunks diz que sente muito, mas ele só tinha arrumado 2 ingressos e que ele queria muito convidar uma pessoa. Deixando o parceiro Goten de lado, hein, Trunks? Que mancada. O Goten fica desapontado, porém o Trunks diz que vai conseguir arrumar mais ingressos para eles. O Trunks então vai até a área onde a Mai estava trabalhando e convida ela para ir até o cinema com ele no sábado. O Pilaf então fala que a Mai não poderá ir junto com o Trunks, porque eles receberam muitos robôs ajudantes para consertar. Mesmo que seja um pedido do Trunks, eles não poderão ficar ali se não completarem o trabalho deles. Ainda mais depois do que aconteceu de manhã. O Trunks pergunta o que houve com os robôs, então o Shu diz que há um rumor de que caras estranhos estão modificando os robôs. O Pilaf diz que foi ele que criou os robôs e não acreditam que eles estão dando problemas, e fala que provavelmente foi alguém que adulterou eles.
Então o Trunks pergunta que se ele prendesse os vilões que estão fazendo isso, a Mai teria um sábado livre. O Pilaf diz que sim. Então o Trunks diz que vai prender eles. Ele chama o Goten para ir. Eles estavam andando pelas ruas, onde falaram que viram os caras que modificaram os robôs. O Goten diz que não está vendo ninguém estranho, e também diz sobre o boato de que as pessoas estavam vendo fantasmas naquela região. O Trunks diz que não acredita em fantasmas, e fica com a cara assustada. Então o Goten pergunta se ele está com medo. O Trunks diz que, como neto de um cientista, ele não acredita em fantasma. O Goten diz que por mais que eles não acreditem, o pai deles já morreram e voltaram como fantasmas. O Trunks diz que é de outro tipo de fantasma que ele estava falando. Então ele tropeça em um cara. Quando ele vai pedir desculpa, ele percebe que aquele cara estava com a cara toda modificada. O Trunks sai dali correndo de medo e o Goten vai ver o que é. O Goten chama o Trunks e diz que aquele cara deve ser o culpado. Então nos é mostrado um senhorzinho andando com seu robô ao seu lado e diz que quando chegarem em casa ele queria um bom jantar. Então aquele cara aperta um botão e o robô enlouquece. O Goten fala que sabia que ele era o culpado e diz que ele deve ter apertado o controle quando passou perto do senhorzinho. Então o zumbi foge em um carro. O Goten e o Trunks seguem ele voando e aparentemente encontram o seu esconderijo. O Trunks fica com medo e fala que é para eles voltarem de dia. Nossa, mano, o Trunks tá muito cagão. Se o Vegeta tivesse aí, você ia tomar um cacete, Trunks. O Goten pergunta se não era o Trunks que queria resolver logo isso para ir no seu encontro junto com a Mai. Então o Trunks decide ir com ele. Eles encontram o esconderijo deles e percebem que os robôs defeituosos estavam ali com eles. O zumbi que estava com faixa pelo corpo percebe que tem alguém ali e pergunta quem estava ali. Então eles se escondem. Mas na verdade, quem o zumbi havia encontrado eram os amigos de Trunks que estavam escondidos ali. O Goten pergunta se aqueles não eram os amigos de Trunks e o Trunks pergunta o que eles estavam fazendo ali. Então ele se transforma e diz pro Goten ficar esperando ele ali. De início o relógio não estava querendo funcionar, porém o Trunks conseguiu se transformar e ataca o zumbi que estava enfaixado e salva o seu amigo. O zumbi pergunta quem era ele e o Trunks diz que ele era o Saiyaman X. Um dos amigos deles agradece por o Trunks ter salvado o seu amigo e diz que é um grande fã dele. O Trunks agradece, porém diz que queria ter concluído sua apresentação. Os zumbis partem para cima do Trunks e o Trunks ataca todos ao mesmo tempo. Só sobrou o zumbi com roupa de futebol americano. Então o Trunks dá um soco nele, porém ele não sente nada. Então o zumbi diz que o corpo dele não é como o dos outros zumbis. O corpo dele foi modificado para suportar danos até certo ponto. O Trunks diz que sacou e fala que vai ter que levar aquilo mais a sério. Porém, a roupa desaparece. E os amigos deles percebem que aquele era o Trunks. O Goten fica chocado e joga um ataque de energia na luz, o que apaga tudo. Os amigos do Trunks ficam surpresos por estarem lá fora e encontram o Goten. Então o Goten se apresenta e diz que os fantasmas fizeram eles verem a mesma ilusão. O amigo gordinho do Trunks concorda e diz que não tem como o Trunks ser o Saiyaman X. Então o amigo do Trunks pergunta se o Goten estava falando que aquilo era realmente assombrado e eles saem correndo dali. O Trunks vira Super Saiyajin e o zumbi pergunta quem era ele. O Trunks se apresenta novamente e diz que ele é o Saiyaman X1, que limpará a maldade desse mundo. O Trunks derrota ele, então o Goten acende a luz novamente. O Trunks pergunta onde estavam os amigos dele, mas o Goten diz que levou eles para fora e contou para eles que era tudo uma ilusão, e eles foram embora. Eles investigam um laboratório e acabam encontrando o que parece ser um CD. Então eles vão sair dali e nos é mostrado o Kuririn que estava lá fora. O Kuririn pergunta se eles não viram nenhum cadáver andando por aí. Ele diz que corpos haviam sido roubados no necrotério. E também diz que havia recebido um chamado de alguém que havia visto eles por ali. Então o Dr. Hedo aparece. Ele pergunta o que significava aquilo e o zumbi diz que eles haviam sido derrotados por um garoto. O Dr. Hedo vai procurar o disco e o zumbi diz que os garotos haviam roubado.
O Trunks vai conversar com a Mai sobre o encontro deles, mas o Pilaf diz que eles estavam muito ocupados. O Pilaf diz que devolveram mais robôs para eles, e diz que eles vão ficar sem dormir na esperança de cumprir as cotas. O Shu diz que foram encontrados uma pilha de robôs desaparecidos no monte, e é como se tivessem trocado eles. Trunks fica assustado e grita: "O que foi que eu fiz?" E o capítulo se encerra.